Capítulo 77. Freijin ergueu rapidamente o remo para a jovem no pátio comum, onde mulheres mais jovens, crianças e velhos eram vendidos, em sua maioria, mantidos bem longe de qualquer um pego de uniforme ou armado, reféns, uma revolta entre os soldados, e estes sofrerão. Freijin não era tola, lembrava-se de como ela e os outros guerreiros haviam sido aprisionados em jaulas bem separadas dos outros. De que os filhos, filhas e idosos de sua cidade morta estavam sob guarda mais pesada do que o necessário. A ameaça silenciosa. Quem resistiria quando seus entes queridos estão em perigo? Só de pensar nisso agora, ela tremia no coração. Uma prata! Gritou ela do seu assento. A jovem olhou para ela, com uma expressão humilhada no rosto ao aprender o valor da sua carne. Seu rosto jovem e fresco parecia ter sido arrancado da fazenda. E o leiloeiro foi rápido em apontar isso. Escrava, diga a eles onde você foi pega. Ah, escondida num celeiro, na minha fazenda. Ela abaixou a cabeça e tentou cobrir os seios novamente, mas a mão do elfo negro tocou seu pulso, e ela os deixou cair imediatamente. Viu? Passiva, uma comestrana de verdade, ela será uma excelente trabalhadora de campo, ou empregada doméstica, e é bonita de se ver. Tem pernas fortes e aguenta longas horas de trabalho sem desmaiar. O elfo negro leiloeiro a virou de lado, deu um tapa em sua coxa nua, depois a virou de frente para a multidão e ergueu a mão com 2 dedos, 2 moedas de prata, no mínimo. 3 moedas de prata. Freijin levantou seu remo, e o leiloeiro fez a contagem regressiva antes de anunciar, vendido ao comprador em uma rodada no assento 6, remo 24. A garota, Sally, olhou para Freijin com medo e pavor, mas não resistiu enquanto era levada para fora do palco e para um cercado de cordas simples, onde esperou docilmente, olhando para o chão, sem dizer uma palavra ou mesmo um gemido. Ela era a 51ª em quem Freijin dava lances desde o início da manhã, e o ato de erguer o remo no ar para comprar seus concidadãos estava se tornando cada vez mais fácil. Você acha que eu vou te levar para o inferno, mas não poderia estar mais enganado. Eu estou te salvando. Era um raciocínio fácil, e nem sequer uma mentira. Você pode não ser livre, mas pelas estrelas que me enviaram para o salvador do meu filho, você não sabe a sorte que tem. Um por um, ela procurou os melhores servos que pôde, sentiu a dor no coração e virou o rosto quando os mais velhos foram trazidos. Sinto muito, pensou ela, juntando as mãos trêmulas para rezar as estrelas para que os velhos arrastados e acorrentados passassem rapidamente para o céu antes que sofressem muito mais. Ela tocou a coleira de bronze em volta do pescoço. Você tem um dever para com a senhora Aivenor, não deve falhar. Ela exige que você traga seus servos. Ela foi gentil o suficiente para deixar você comprar famílias inteiras para que não perdessem seus filhos como eu perdi minha Viema. Ela é tão gentil. Ela sentiu o lábio tremer ao perceber que faltavam apenas algumas horas para ver sua pequena novamente. Então, ela reprimiu a vontade de comprar os idosos e enfermos que não prestariam bons serviços na mansão de uma casa nobre. Ela também rejeitou os muito feios, pois os nobres de Pazin desaprovavam os horríveis em sua presença. A senhora se importa com a beleza? Freijin quase quebrou esse padrão quando percebeu que não havia sido uma ordem. Seu remo começou a subir quando um miserável de aparência lamentável, com as costas curvadas e sem dentes, foi arrastado chorando até o palco. Ela agarrou o pulso com tanta violência que se arranhou, estremeceu e fechou os olhos quando alguns policiais o viram ser conduzido até uma carroça que o aguardava, com equipamentos de mineração. Você poderia tê-lo salvado disso. Ele vai tirar água e quebrar pedras no escuro pelo resto da vida, e você não fez nada para impedir. Ela olhou para a pedra a seus pés, e para uma jovem de corpo tão bem torneado e olhos verdes tão ousados e descarados que ela só poderia ser a amante de um nobre, ou uma mulher de alta posição, nome e profissão, disse o leiloeiro, sem sequer fingir que não estava olhando de soslaio para a mulher bem torneada. Ela não fingiu que não sabia, longe disso, era agressiva, com as costas retas, colocou as mãos na cintura e deixou que olhassem. Diana de Comestra. E eu era uma cortesã a serviço da casa Nagin. E sim, eu era tão boa quanto vocês, libertinos, pensam. Não que a maioria de vocês consiga me acompanhar, muito menos me pagar. Ela torceu o nariz para a multidão.
desafiando-os a contestar sua afirmação e lance. Isso fez Freyja hesitar. Alguém como ela seria uma boa criada? Ou se espere, minha senhora prefere mulheres por lascívia? Isso seria uma demonstração adequada do meu desejo de agradá-la ou um convite indesejado? Enquanto ela discutia sobre o assunto, os lances subiram para um ouro, depois 2, depois 10, e então para 15, e a cortesã girou na ponta dos pés, girando a tanga com a força do movimento e firmando os pés giratórios no bloco. Os homens. Comentou Diana, voltando-se para Freyja, que havia comprado mais do que qualquer outro, tanto aos olhos dos livres quanto dos escravos, e as mulheres de Pazem, são um bando de mesquinhas e mesquinhas. Ela lançou um sorriso arrogante e zombeteiro para a multidão, e Freyja sentiu uma sombra pairando em sua mente. Não posso permitir nenhum insulto à casa da minha senhora, se as pessoas acham que ela é mesquinha. Ela balançou a cabeça e se concentrou. Os lances tinham dobrado e redobrado. Um instinto ousado tomou conta de Freyja, percorrendo sua carne como uma força sobrenatural. Um fragmento sobre ela alertou de que isso era um risco, que a negligência com tantas moedas de sua dona poderia voltar para assombrá-la. Mas conforme o desejo de agir aumentava, a cortesã Diana falou novamente e selou os dias de ambos. É claro que os escravos que dão lances tão baixos devem estar fazendo isso por medo de rivalidade, mas isso é bobagem. Eu não tenho rivais. Ela tocou o peito e riu com uma voz que parecia o canto de um pássaro sobre a multidão. Freyja se levantou e atraiu olhares com um alto A em alpigarrear. Eu acredito, declarou Freyja, apontando seu remo para a cortesã no palco, que estamos todos profundamente cansados de ouvir essa mulher nos insultar desse jeito, mesmo que ela pareça bonita fazendo isso. Isso provocou uma breve rodada de risos e um olhar perplexo tanto da cortesã quanto do leiloeiro, antes que Freyja terminasse de falar. Portanto, acredito que a casa de Aivenor deva encerrar o assunto, como encerra tudo, com decisão e vitória. 3 platinas para a bonitinha tagarela, Freyja disse bruscamente, com o remo ainda estendido na direção da mulher, e um silêncio tomou conta da multidão. Vendido! 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 O leiloeiro gritou e bateu palmas alto o suficiente para que o estalo de palmas ecoasse bem além da multidão. Ou fiz algo absolutamente certo, ou acabei de perder tudo de novo. Se isso estiver errado, eu só posso, céus, não há nada que eu possa oferecer ou fazer que valha tanto. É melhor eu torcer para que ela consiga fazer mais do que ficar falando besteira e se exibir. Freyja pensou enquanto se sentava e esperava o início dos lances para o próximo membro de sua cidade. Ao fazê-lo, ocorreu-lhe um pensamento que quase a fez rir alto. Nossa cortesã aqui quase certamente não faz ideia de que não. Está indo para um velho lascivo que precisa mentir sobre o que está fazendo com ela, ou para um jovem tarado que goza em 1 ou 2 minutos e conta as mesmas mentiras que um velho. Imagino que jogo ela tentará pregar em uma senhora que não tem interesse na única coisa que conhece. Freyja não estava totalmente orgulhosa do sarcasmo prazeroso do momento, mas aproveitou-o mesmo assim antes de se acomodar para levantar o remo novamente. Onimeus olhou longamente para os 100 cavalos inúteis que foram trazidos para o estábulo e franziu a testa branca e envelhecida. Ela realmente encomendou estes, senhor? Perguntou ao jovem cavaleiro. Os cavalos pareciam tão perplexos quanto o cavaleiro que os havia trazido para lá. O leve odor de excremento de cavalo já estava no ar, e, diante dele, tudo o que Onimeus pôde fazer foi franzir o nariz. Ela fez isso. Ela disse que todos os cavalos velhos e imprestáveis que tínhamos, e estes são eles, não podem mais montar, procriar ou qualquer coisa. O jovem assentiu bruscamente e afagou afetuosamente a lateral da cabeça de sua montaria. Ouvi dizer que estes eram bons na época, mas estavam todos destinados ao pasto antes que o escravo da sua senhora aparecesse com uma oferta para comprá-los todos, enquanto ainda perguntava se tínhamos mais em outros lugares. Quem sabe o que ela quer com eles, mas o orçamento é o que é e cada moeda conta depois da campanha contra. Seus olhos caíram para a coleira de ferro. Bem, você sabe, escravo. Onimeus resmungou, infeliz. Tudo bem, aqui está, o mordomo me deu isto para o senhor. Conte se quiser, senhor. Sua mão carnuda fechou-se em volta da bolsa em seu cinto e ele a entregou, e o cavaleiro deu de ombros. Não, eu não sei contar. Eles imaginaram que ela não nos daria uma vantagem nisso. Então, vou ficar com ela.
Ele pegou a bolsa e a enfiou no próprio cinto antes de entregar o recibo de entrega. Ele montou facilmente em seu cavalo e partiu como se tivesse nascido na sela, deixando o velho estrategista contemplando a inutilidade que lhe fora dada. Não faz sentido. Ele colocou as mãos na cintura e olhou para os animais, o pé batendo na grama sob seus pés. Ok, podemos usar as peles para fazer cobertores para os soldados e outras coisas úteis. Talvez ganhar algumas moedas ou até comer a carne. Carne de cavalo velha pode ser dura, mas ainda pode ter um toque doce, então é uma comida decente para escravos, mas estou deixando passar algo. Aquilo o consumia-o bastante, mas quando ele chamou os soldados para ajudarem no massacre, pelo menos foi rápido demais. Cada soldado foi até um cavalo velho e deu uma estocada rápida e forte no peito, e um relincho desesperado quebrou o silêncio antes que o animal tombasse de lado num espasmo mortal. Os outros cavalos não eram tão estúpidos a ponto de não reconhecer o perigo e tentaram fugir, mas até a viagem até a mansão fora demais para eles, e nenhum foi longe. Os soldados os perseguiram, os atropelaram e, em poucos minutos, todos os 100 cavalos não passavam de cadáveres no gramado. Ele olhou para o céu e ergueu os dedos. 4 dedos. Está tarde. Os primeiros escravos e o equipamento de que precisarão chegarão em breve. Ele se colocou na frente da massa de animais mortos e esperou de costas para a mansão pelo inevitável. Ele sentiu a presença da bela criada antes mesmo de vê-la. Ela se aproximou dele e perguntou: "Por que você não está trabalhando, escravo?" "Perdoe-me, Senhora Solution, mas estou trabalhando", respondeu Onimeus. Solution olhou para trás, para a massa de cadáveres de cavalos, para o outro lado do pátio, para os soldados que partiam e, em seguida, para cima e para baixo, para ele, como se estivesse completamente louco, um olhar vesgo com uma sobrancelha levantada. Ele podia sentir o descontentamento dela aumentando e a proximidade dela com ele diminuindo um pouco. "Explique-se, escravo", Solution exigiu com doçura maligna. Onimeus curvou a cabeça para ela e respondeu em um tom agradável e informal: "Claro, minha senhora, veja, acabei de matar os cavalos conforme ordenado. A senhora deseja que todos sejam descarnados e a carne colhida, bem como as peles retiradas para uso." Em poucos minutos, apontou para o caminho que conduzia ao portão prateado, uma série de carroças com equipamentos, e outra série delas com escravos, aparecerão. Quando isso acontecer, designarei os novos escravos para a tarefa. Observando-os, serei capaz de dizer quem é o mais adequado para esse tipo de trabalho e pouparei o novo administrador do trabalho de distribuir tarefas. Dessa forma, Senhora Solution, posso aumentar a eficiência da casa desde o início. Que visão de futuro, escravo! Solution cruzou as mãos atrás das costas e respondeu com um tom de voz igualmente coloquial: "Obrigado, minha senhora. Lá, Kaiji, me disse que Nossa Senhora tem o potencial de reverter os infortúnios que o último príncipe de Comestra nos trouxe. E talvez até melhor, eu seria um tolo se não ouvisse Kaiji. Ela é muitas coisas, mas estúpida não é uma delas." Onimeus respondeu sem tirar os olhos da cidade além do portão prateado aberto. "Para um ser inferior, eu concordaria", Solution respondeu com relativo desinteresse. "Mas uma palavra para o sábio Onimeus: não confunda seus objetivos com os dela, e não coloque seus objetivos, ou os de seu antigo príncipe, antes dos objetivos dela ou de seu dever para com ela. Presumo que você tenha dado ao meu antigo príncipe, o mesmo aviso?" perguntou Onimeus, enquanto observava passivamente a distância. "Claro, mas entre você e ele, não sei quem é menos propenso a aceitar bons conselhos. Posso até fazer uma aposta particular comigo mesma sobre qual de vocês ela me dará quando um de vocês cruzar a linha. Concordo com qualquer um dos dois, mas..." O sorriso torto de Solution se estendeu por seu rosto. "Não me importo com um pouco de sal e pimenta nos meus prazeres." Ela afagou brevemente a barba dele na bochecha, no momento em que as carroças dobravam a esquina distante e começavam a longa aproximação de onde estavam. Bem, terei que ficar de olho em você, velho. Você é cheio de surpresas", Solution comentou, e cruzando as mãos atrás da cabeça, a guarda-costas de sua senhora recuou através do campo de cadáveres, de volta à mansão. Onimeus deixou escapar o tremor que estava reprimindo e se forçou a se concentrar na tarefa em questão. Afinal, como ele mesmo disse, há muito trabalho a ser feito.